tarde, mais um dia letivo, mais um dia da semana que a gente inicia, né? Que nós iniciamos. Então, gente, nossa aula de matemática de hoje, como o Tia falou, sexta-feira, nós vamos dar início aos números decimais, tá certo? Mas antes de nós iniciarmos o assunto, começarmos a praticar, representar, transformar, queria que eu mostre para vocês que esses números decimais, eles estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ao nosso redor. A cada momento nós estamos observando, ou manuseando, ou falando um número decimal sem nem perceber. Uma das formas que nós sempre falamos, que nem percebemos, é quando usamos o nosso dinheiro, a nossa moeda. Quando vamos fazer compras, né, gente? Então, quando vocês vão ao mercado com o papai, fazer a feira de vocês, comprar Danone, como pipoca, biscoito, enfim, salgadinho, aquele banquete, não é, Luquito? Não é, Rino? Aquele banquete que tem duas pessoas que levavam para a sala de aula, que sai de perto, um banquete para dividir com todos, tá certo? Então, aquele banquete que mamãe compra para vocês, então envolve o quê? O nosso sistema monetário, o dinheiro, a nossa moeda, o real. Então, manuseando o nosso real, o nosso dinheiro, a nossa moeda no dia a dia, realizando nossas compras que necessitamos, nós estamos trabalhando com números decimais. Aqui Tia trouxe alguns exemplos para vocês. Esse aqui não são os preços reais, tá certo, gente? Tia não pesquisou preço não, porque quando eu vou ao mercado não saio anotando o preço de produto. Dou uma olhadinha e pego. Mas digamos, ou mais ou menos, aproximadamente, que um pacote de novo milho, né, de flocos de milho, né, para o cuscuz, custa R$ 3,85. Olha aqui o número decimal, tá certo? Uma caixa de aveia, né, flocos em aveia, ó, R$ 4,15. Um pacotinho, um sachê de café pretinho, R$ 2,79. Um pacotinho de biscoito treloso, 95 centavos. Um pacotinho de guardanapo, 85 centavos. Um creme dental, R$ 4,25. Um sabonete, né, dos mais em conta, né, que tem aqueles que são mais caros, esse aqui é um dos mais em conta, vem R$ 1,40. Sabão minuano, né? Que é um produto de limpeza que a mamãe sempre compra, né? Para fazer limpeza e higienização da casa. Ou também para lavar roupa, enfim, o que ela utiliza, o que a dona de casa utiliza no dia a dia, né? Os materiais de limpeza. Então, um tablete de sabão minuano custa R$ 1,89. Então, esses exemplos aqui é para que nós possamos observar que os números decimais estão no nosso dia a dia, nós estamos diariamente trabalhando com esses números, embora não percebamos, tá certo? Outra forma de nós sabermos, de nós observarmos ao nosso redor os números decimais, quando vamos medir a nossa altura, a nossa massa. Por exemplo, Tia Raquel tem 1,67 m de altura, então 1,67 m, 1,67 metros. Ora, quantos quilos Tia Raquel está pesando no momento? A massa corporal, digamos, 61 quilos e 500 gramas. Então, número decimal, certo? O que mais? Eu quero medir a largura da janela da minha casa. São como 1,20 centímetros, certo? Então, 1,20. Eu quero medir a altura da porta do meu quarto. Olha, 1,80 m, 1,80. Então, gente, os números decimais, eles estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, e a gente nem percebe, certo? Nós não estamos só quando a gente pega o livro de matemática para praticar, para transformar número decimal em fração decimal em número decimal, realizar a leitura desses números, como praticar as 4 operações envolvendo esses números, não. Eles estão presentes no nosso dia a dia, sem que a gente perceba, entendeu? Então, quando vocês forem ao mercado, fazer compra com o papai, com a mamãe, quando forem medir a altura de vocês, ver a massa corporal de vocês, então tudo isso nós estamos vivenciando números decimais, tá certo? Então, agora, Tia
Raquel vai fazer algumas representações. Mas para fazer as representações, eu preciso tirar os produtos para que o quadro fique mais amplo e assim vocês entendam melhor a representação, a transformação do número decimal, o que é um número decimal, certo? Por que a vírgula existe, enfim, tá certo? Então, a tia vai retirar os produtos para a gente começar, para que eu possa representar alguns números. Esses mesmos aqui eu vou aproveitar, transformá-los em números decimais para que nós aprendamos com mais facilidade, tá certo? Até já. Pronto, gente. Agora vamos, tia tirou os preços, né? Tirou o símbolo do real. Agora nós vamos trabalhar com os números decimais. O que são números decimais? Números decimais são números formados por uma parte inteira, que é o que fica antes da vírgula, e uma parte decimal, certo? Para representar os números decimais, se utiliza uma vírgula. Esta vírgula tem a função de quê? Qual é a função desta vírgula? A função de separar a parte inteira da parte decimal. Tá certo? Então, é bem semelhante aos números fracionários, tá certo? Sendo que aqui nós trabalhamos com vírgula. Então, quando tem um algarismo depois da vírgula, nós lemos décimo. Quando tem 2 algarismos depois da vírgula, nós lemos centésimo. Quando tem 3 algarismos depois da vírgula, nós lemos milésimo. Geralmente, quando nós fazemos a leitura, a resposta, nós nos referimos à última unidade. Como, por exemplo, eu tenho aqui 3 inteiros e 85 centésimos. Por que, tia, centésimos? Porque são dois algarismos depois da vírgula. Então, antes da vírgula está a parte inteira, tá certo? Depois da vírgula está a parte decimal. Então, aqui, se fosse 3,8 seria, eu poderia ler 3,8 ou 3 inteiros e 8 décimos. Aqui, eu posso ler 3,85 ou posso também ler 3 inteiros e 85 centésimos. Por quê? Porque eu vou me referir, vou fazer referência à última unidade. Então, aqui eu tenho décimo, aqui eu tenho centésimo. Certo? Então, como é que eu leio este número? 3 inteiros e 85 centésimos. Ou 3,85. Aqui, 4 inteiros e 15 centésimos. Ou 4,15. Se fosse assim, gente, ó. Se fosse... Agora aqui a Raquel tem 4,1 ou 4 inteiros e 1 décimo, tá certo? Aqui a Raquel tem 2 inteiros e 79 centésimos ou 2,79. Aqui eu tenho, quando a parte inteira é 0, eu posso ler 0,95 centésimos, ou então eu posso fazer referência só à parte decimal, 95 centésimos. Tá certo? Por que centésimos? Porque são 2 algarismos, são 2 casas decimais. Ó, décimo, centésimo. Tá certo? Aqui, tia Raquel tem 85 centésimos ou 0,85. Aqui, tia Raquel tem 4 inteiros e 25 centésimos ou 4,25. E agora, tirei uma casa decimal. Eu agora tenho 4 inteiros e 2 décimos ou 4,2. Tá certo? Aqui eu tenho 1 inteiro e 40 centésimos. Aqui tem Raquel, ou então 1,40, certo? Centésimos. Agora, eu tenho aqui 1 inteiro e 89 centésimos ou 1,89. Então, é assim que nós lemos os números decimais. Agora, tia Raquel vai acrescentar aqui mais um algarismo, certo? Então, aqui, quantas casas decimais tia Raquel tem? Tem 3. Olha, décimo, centésimo e milésimo. Como é que eu leio este número? 3 inteiros e 852 milésimos. Tia faz referência à última casa decimal. Ó,
3 inteiros e 852 milésimos ou 3,852, certo? Aqui, eu quero aumentar aqui, pronto. Agora a Raquel tem 4 inteiros e 18 centésimos ou 4 inteiros e 182 milésimos, tá certo? Ou 4,182, tá certo? Agora, eu tenho aqui 2 inteiros, vamos ler. Agora, vamos fazer a leitura desses números decimais. 3 inteiros, 852 milésimos, porque são 3 casas decimais, ó, 10, décimo, centésimo e milésimo, certo? Eu tenho aqui 2 inteiros e 79 centésimos. Eu tenho aqui 85 centésimos. Aqui tia Raquel tem 4 inteiros, 182 milésimos. Aqui, 95 centésimos. E eu não entendi. Por que centésimos? Porque cada algarismo depois da vírgula, então, um algarismo eu leio décimo. Se fosse assim, ó, que a Raquel teria 9 décimos. Ó, 9 décimos. Tá certo? Porque só tem uma casa, ó. Uma casa depois, um algarismo depois da vírgula. Aqui, tia Raquel tem 4 inteiros e 2 décimos. Aqui eu tenho 1 inteiro e 40 centésimos. Aqui eu tenho 1 inteiro e 89 centésimos. Tá certo, gente? Agora, vamos fazer a transformação desses números decimais para frações decimais. Primeiro, vamos lembrar o que são números decimais. Números decimais são números formados por uma parte inteira e uma decimal. O que é que separa a parte inteira da parte decimal? A vírgula. Qual é a função da vírgula nos números decimais, pessoal? Separar a parte inteira da parte decimal. Tá certo? Então, quando tem um algarismo depois da vírgula, se lê décimo. Quando tem 2 algarismos depois da vírgula, se lê centésimos. Quando tem 3 algarismos depois da vírgula, se lê milésimo. Quando nós vamos fazer a leitura, fazemos referência à última casa decimal, como por exemplo, 3 inteiros e 852 milésimos. Aqui, 2 inteiros e 79 centésimos, 9 décimos. Tá certo, gente? Então, agora, vamos transformar esses números decimais em frações decimais. Para transformar os números decimais em frações decimais, nós temos que prestar atenção a uma coisa, certo? Nós precisamos tirar a vírgula. Então, corto a vírgula. Agora, aí depois da vírgula, eu tinha quantas casas, quantos algarismos? Ó, tia Raquel disse que um algarismo depois da vírgula é décimo, 2 centésimos e 3 milésimos. Então, eu peguei, tirei a vírgula, que eu vou transformar em fração decimal. O que é que eu tenho agora? 3.852 milésimos. Certo? Para cada algarismo é um zero, ó. 1, 2, 3. 3 zeros não são 1000? Tá certo, gente? Então, tia Raquel transformou este número inteiro, esse número decimal, em fração decimal. Como? Primeiro passo, tira a vírgula. Aí agora eu pego o número todo. Aí vou observar quantos algarismos tinha depois da vírgula. Se só tinha um algarismo, eu só vou colocar um zero. Se tem 2 algarismos, tia coloca 2 zeros. Se tem 3 algarismos, tia coloca 3 zeros. Então, aqui que a Raquel tem a fração 3.852 milésimos. Então, as frações que têm denominadores 10, 100, 1000 são chamadas de frações decimais. Tá certo? Como é que a Raquel vai transformar aqui, ó, gente, esse número decimal em fração decimal? Qual é o primeiro passo? Tira a vírgula. Por ter a vírgula. Agora eu tenho 4.182. 4.000. Perdão, gente. 4.000. Ó, eu tenho 4.182. Quantos
algarismos tinham depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, aqui é milésimo, ó. Décimo, centésimo, milésimo. Então, ó. Olha. Então, eu agora tenho 4.182 milésimos. Não é fácil, gente? Vamos transformar este número aqui, este número decimal em fração decimal. Primeiro passo que tia já passou para vocês é tirar a vírgula. Então, agora eu fiquei com quanto? Com 279. Quantos algarismos tinha depois da vírgula? 2. Quando são 2 algarismos, eu leio décimo, centésimo ou milésimo? Eu leio centésimo, décimo, centésimo. Então, ó, eu tenho agora 279, o que, gente? Centésimos. Tá certo? Porque são 2 casas, ou seja, 2 algarismos depois da vírgula. Aqui embaixo, que a Raquel vai cortar esse zero, esta vírgula. Fiquei com 9. 9. Quantos algarismos tinha depois da vírgula? Apenas um. Quanto tem só uma casa decimal ou um algarismo? Como é que a gente lê? Como décimo. Muito bem. Eu agora tenho 9 décimos. 7 décimos. Ó, gente, 3.852 milésimos, 279 centésimos e 9 décimos. Ó, frações decimais, ó, com denominadores 10, 100 e 1000. Tá certo? Vamos para mais um exemplo. Então, agora, vamos transformar este número decimal em fração decimal. Como é que tia começa? Primeiro passo qual é, gente? Ó, tirei a vírgula. Tá certo? Eu tirei a vírgula, então aqui eu não... Nesse caso aqui, ó, e aqui, quando vem a parte inteira zero, não precisa colocar o zero aqui em cima, tá certo? Então, eu tenho 85 centésimos, tirei a vírgula. Então, aqui, 85, não precisa o zero, porque o zero não precisa colocar. Agora, nós tínhamos quantas casas decimais, ou quantos algarismos depois da vírgula? 1, 2. Então, ó, 10, 100, ó, 85 centésimos. Tá certo, gente? E aqui, primeiro passo, ó, tia vai cortar a vírgula. Eu agora tenho quantas casas decimais ou quantos algarismos depois da vírgula? Apenas um. Quando tem só um algarismo, a gente lê o quê? Décimo, centésimo ou milésimo? Décimo, muito bem. Então, agora a tia Raquel tem 42 décimos. Olha, gente, como é fácil. Tá certo? Aqui, tia Raquel vai cortar a vírgula. Então, eu tenho agora 140. Ó, 140. Gente, quantos algarismos tinha depois da vírgula? 1, 2. Então, aqui, décimo, centésimo. 140 centésimos. Certo? Aqui, gente, qual é o primeiro passo? Tirou a vírgula, transformou o número inteiro, o número natural. 189. 189. Quantos algarismos tinha depois da vírgula? 2. Então, eu leio décimo, centésimos. Então, ó, 189 centésimos. Não é fácil, pessoal. É um docinho de coco, tá certo? Quem não entendeu, não tem nada que ficar desesperado, que nós temos outras aulas e tia vai continuar e vocês vão entender tão bem quanto entenderam os assuntos sobre os números decimais, tá certo? Vamos para mais alguns exemplos. Pronto? Agora, vamos transformar, gente, as frações decimais em números fracionários. Foi o que tia falou há poucos minutos. Quando o denominador é 10, significa que tem um algarismo depois da vírgula, não é, gente? Quando o denominador é 100, significa que são 2 algarismos depois da vírgula. Quando o denominador é 1000, significa que tem 3 algarismos depois da vírgula. Então, estas frações são chamadas de frações decimais, porque tem denominadores 10, 100 e 1000, ok? Ora, se tia falou que se o 10 significa que tem uma casa depois da vírgula, então eu só tenho 6 aqui. Como é que eu vou fazer para colocar essa vírgula?
Então, ó, eu coloco o 0. A parte inteira vai ser o 0. 0,6. Olha só, gente. Foi o que tia falou. Quando o denominador é 10, quando nós vamos transformar frações decimais em números decimais, devemos observar os denominadores. Se o denominador da fração for 10, significa que tem uma casa depois da vírgula. Se for 100, significa que tem 2 casas depois da vírgula. E se for 1000, significa que tem 3 casas decimais depois da vírgula, ou 3 algarismos. Então, aqui, ó, como só tem um algarismo aqui em cima, como é que eu vou representar a parte inteira com o 0? Ó, como ficou. Eu posso dizer 0,6 ou posso dizer 6 décimos, ó. Certo? Tia representou o mesmo número para vocês observarem, por 10, por 100 e por 1000, ok? Ora, se quando o denominador é 10, significa que tem uma casa decimal, não uma casa depois um algarismo depois da vírgula. Quando é 100, significa que tem quantas casas ou quantos algarismos depois da vírgula? 2. Aqui, mas eu só tenho um algarismo, tia. Ó, a parte inteira vai ser representada pelo 0. 0, mas, tia, só tem um algarismo aqui. Como é que eu vou colocar 2 algarismos? Ó, outro 0 e agora vem o 6, ok? Aí, tia, olha só, quantas casas ou quantos algarismos? 1, 2, 1, 2. Então, eu agora posso ler 0,06 ou posso ler 6 centésimos. Por que centésimos? Porque são 2 casas depois da vírgula, certo? Aqui, tia Raquel, tem 6 milésimos. O que eu vou fazer aqui se tenho apenas um algarismo no numerador dessa fração? Significa que a parte inteira vai ser representada pelo 0. Ó, 0, vírgula. E agora, tia Raquel, eu só tenho um algarismo no numerador. E eu tenho que ter 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou fazer o quê? Eu pego um 0 representando o décimo, outro 0 representando o centésimo e o 6 representando o milésimo. Agora, tia Raquel tem 0,006 ou 6 milésimos. Por quê, tia Raquel? Porque ó, o denominador da fração é que vai dizer quantas casas decimais tem que ter no número, tá certo? Aqui o denominador 10 significa que é uma casa apenas. Aqui o denominador 100, 2 casas. Aqui o denominador 1000, 3 casas. Tá certo? Agora vamos para outro número, outra fração decimal. 49 centésimos eu vou transformar em número decimal. O denominador está dizendo que só tem uma casa decimal. Então aqui o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar a vírgula entre o 4 e o 9. Ó, 4,9, tá certo? O 4 passa a ser a parte inteira e o 9 é a casa decimal, porque o denominador da fração é 10 e 10 significa que tem apenas uma casa decimal, ou seja, um algarismo depois da vírgula, ok? Aqui, tia Raquel tem 35 centésimos, ó. Eu tenho, esse denominador está me dizendo que são quantas casas decimais, ou seja, quantos números depois da vírgula? 2 números, ou 2 algarismos, mas eu só tenho 2. Quando nesse caso eu vou fazer a mesma coisa que fiz aqui, ó. Qual é o algarismo que vai representar a parte inteira? O 0. 0, ó, 100 são 2 algarismos na casa decimal, então, ó, 35. Ó, agora eu tenho 0,35 ou 35 centésimos. Tá certo, gente? Aqui, tia Raquel, e agora? O denominador da fração é 1000. Significa que são 3 casas decimais ou 3 algarismos depois da vírgula. Eu tenho aqui o número 3.473. Tem 4 algarismos. Pode ser 3 números depois da vírgula, então eu vou colocar uma vírgula aqui, ó, entre o 3 e o 4, ó.
Fica 3,473. Aí eu leio 3,473 ou 3 inteiros e 473 milésimos. Tá vendo, gente, como é fácil? Não tem nada de difícil para vocês, tá certo? Agora, a tia Raquel entregou o mesmo número, 3.473 aqui, com denominador, no caso, centésimos, e aqui décimo. Então, aqui a tia fez 3.473 milésimos, 3.473 centésimos e 3.473 décimos, para vocês observarem, tá certo? Então, aqui, milésimo significa que são 3 casas depois da vírgula, ou 3 algarismos. E a Raquel colocou a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. Décimo, ó. Décimo, centésimo e milésimo. Aqui, a Raquel está observando que a fração indica que são dois algarismos depois da vírgula ou 2 casas decimais. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar a vírgula aqui, ó. 34,73. Tá certo? E eu não entendi. Não entendeu? É fácil, é só observar o denominador da fração. Se o denominador é 100, significa que eu só posso colocar 2 algarismos depois da vírgula. Se aqui eu tenho 4 algarismos, então a vírgula veio para cá, ó. Décimo, centésimo. Eu posso ler 34,73 ou 34 inteiros e 73 centésimos. Vamos aqui para a última. Eu tenho 4 algarismos e tenho o denominador 10. 3.473 décimos. O denominador da fração é que vai me dizer quantas casas decimais tem que ter neste número. Quantas casas, gente? 10. Apenas uma. Aí o que você vai fazer? Ó, a vírgula vai ficar aqui, ó. 347,3. Mas, tia, eu não entendi. Por que a vírgula veio para aqui? Porque o denominador diz, décimo, diz que só pode ser uma casa decimal ou um algarismo depois da vírgula. Então, os outros formam uma parte inteira. Então, aqui tia tem 347,3 ou 347 inteiros e 3 décimos. Não é fácil, gente? Não é, pessoal? Não tem nada demais. Vamos ver outro número. Eu tenho aqui 15 milésimos, certo? A fração 15 milésimos. Então, o denominador da fração está me dizendo que são 3 casas decimais. Eu só tenho aqui 2 algarismos. E aí? O que vai fazer? Então, aqui tem que vir, ó, lembrar que quando o número de algarismos em cima é menor que o denominador pede, então a parte inteira é 0. 0, tem que ter 3 casas. Eu só tenho 2 algarismos. Então, 0 na casa das unidades, 1 na casa, ou seja, 0 na casa dos décimos, 1 na casa dos centésimos e 5 na casa dos milésimos. Olha agora, tia Raquel tem 0,015 ou 15 milésimos. Eu posso ler 0,015 ou 15 milésimos. Tá certo, gente? Vamos ver outro exemplo. Olha, como é que eu vou transformar essa fração decimal em número decimal? Ó, eu vou observar, ó,
o denominador 10, ele me diz que só pode ser uma casa decimal ou um algarismo depois da vírgula. Então, o que a Raquel vai fazer aqui? Ó, vai colocar a vírgula entre o 2 e o 5. 2 inteiros e 5 décimos ou 2,5. Tá certo? Aqui, tia Raquel tem o denominador 100, significa que são duas casas decimais, né? Então, eu tenho 3 algarismos, eu vou contar, ó, 1 a 2, então a vírgula vai ficar aqui, 7,52. Ó, eu posso ler 7,52 ou 7 inteiros e 52 centésimos, tá certo? Aqui, e agora, tia Raquel, eu tenho que ter 3 casas decimais, eu só tenho 5. Quando isso ocorre, a gente tem que, primeiro, a parte inteira vai ser representada pelo 0. E agora, que eu tenho que ter 3 casas decimais, eu só tenho um algarismo. Aí, o que eu vou fazer? 0 na casa dos décimos, 0 na casa dos centésimos, ó, e 5 na casa dos milésimos. Agora, tia Raquel tem 0,005 ou 5 milésimos. Por que 5 milésimos? Porque são 3 casas decimais ou 3 algarismos. Então, eu tenho 10 por centésimo e milésimo. Tá certo, gente? Então, não tem o que vocês não entenderem, tá certo? Qualquer dúvida, mais tarde a gente vê no Meet, tá bom? Então, agora vocês vão ficar com a tarefa no livro de matemática, páginas 87 e 88, tá certo? E no livro de reforço, a página 120, ok? Então, agora vocês vão ficar com Mr. P e tia Raquel se encontra com vocês mais tarde no Meet. Beijo. Lembrando, hoje, 2h30, tá certo? Vamos torcer para não dar zebra na net, não é, gente? Que a net tá deixando a gente na mão, tá bom? Beijinho no coração de cada um de vocês e até mais tarde, amores!